A filmagem nunca foi apagada. Ficou guardada num cofre debaixo de Moscovo durante 48 anos. Fita magnética, analógica, degradando-se lentamente num armazenamento controlado, classificada sob protocolos que sobreviveram à própria União Soviética, marcada com uma designação que se traduzia aproximadamente como recuperação proibida enquanto se aguarda a revisão de segurança do Estado. Essa revisão nunca aconteceu, até 7 de outubro de 2025. Agência Espacial Federal Russa. Roscosmos, um arquivista júnior processando pedidos de desclassificação para missões históricas. Programa Venera, os módulos de aterragem em Vênus. A maioria dos dados havia sido divulgada décadas atrás. Fotos da superfície, leituras de temperatura, composição atmosférica, material científico padrão, bom para livros didáticos, bom para o orgulho, mas um arquivo não foi liberado. Venera 13. Aterrou em 1º de março de 1982. Sobreviveu 127 minutos na superfície. Transmitiu imagens a cores. Gravou som. Analisou o solo. Um triunfo da engenharia soviética. Todos os dados públicos, exceto 23 minutos. O arquivista sinalizou-o. Perguntou aos superiores. Foi-lhe dito para deixar isso de lado. Perguntou novamente. Foi-lhe dito de forma mais firme. Na terceira consulta, homens de fato chegaram, removeram a fita, disseram-lhe para esquecer que tinha visto o número do arquivo. Ele não esqueceu. Contou a um amigo. O amigo contou a um jornalista. O jornalista apresentou um pedido de liberdade de informação ao abrigo das novas leis de transparência. O pedido foi recusado. Depois, foi apelado. Depois, foi elevado. Depois, de alguma forma, foi aprovado. A 3 de novembro de 2025, a fita foi divulgada, não ao público, a um painel de revisão científica fechado. 12 especialistas, cientistas planetários, engenheiros que tinham trabalhado nas missões Venera, um representante das Forças Armadas, um da Segurança do Estado, portas trancadas, telefones confiscados, acordos de confidencialidade assinados com sangue, se não com tinta. Eles assistiram à filmagem uma vez. Metade do painel exigiu que fosse selada novamente imediatamente. A outra metade exigiu que fosse estudada. 3 membros saíram e se recusaram a comentar novamente. A fita vazou 4 dias depois. Baixa resolução, comprimida, com marca d'água, postada em um fórum obscuro de compartilhamento de arquivos usado por entusiastas aeroespaciais russos, sem contexto, sem explicação. Apenas 23 minutos de vídeo granulado intitulado Segmento Final da Transmissão da Venera 13. No início, espalhou-se lentamente, depois, mais rapidamente, traduzido, analisado, reenviado. Em uma semana, milhões de pessoas já o tinham visto. O que viram não fazia sentido. A Venera 13 aterrou na região de Fib Rígio, hemisfério oriental, planícies baixas, planas, áridas, rocha e poeira cozidas sob uma atmosfera densa o suficiente para esmagar submarinos. Temperatura de 470 graus Celsius, pressão de 92 bar, condições incompatíveis com qualquer coisa que os humanos entendessem como estrutura ou vida. Os primeiros 100 minutos de transmissão corresponderam às expectativas. Imagens panorâmicas, céu castanho, rochas alaranjadas, horizonte suave, os próprios componentes do módulo de aterragem visíveis no enquadramento, tampa da lente ejetada, barra de calibração de cor, normal. Então, no tempo de 104 minutos e 12 segundos, a câmera fez uma panorâmica para a esquerda. Varredura padrão, automatizada, capturando dados ambientais completos. A imagem girou. Poeira, rochas, névoa. Então, algo mais. Uma forma, vertical, geométrica, distante, talvez a 800 metros da sonda, quase invisível através da atmosfera espessa. Mas lá estava. A exposição automática ajustou-se. O contraste aumentou. A forma ficou nítida. Era uma torre, base estreita, alargando-se em direção ao topo, lados lisos, sem erosão, sem desgaste, erguendo-se sozinha em terreno plano. Altura estimada em 40 metros. Proporções erradas para qualquer formação natural. Muito reta, muito simétrica. A filmagem continuou por mais 6 minutos. A torre permaneceu no enquadramento, imóvel, sólida. Então a câmara afastou-se, continuou a sua varredura programada, voltou à documentação normal da superfície. Aos 117 minutos, a transmissão deteriorou-se. Estática, estresse térmico.
O módulo de aterragem estava a morrer. Componentes a falhar sob calor e pressão implacáveis. Aos 119 minutos, a câmera apresentou uma falha. Imagem congelada. Depois retomou, agora voltada para uma direção diferente. Não era a sequência programada, como se algo a tivesse movido, ou como se o próprio módulo de aterragem tivesse mudado de posição. A imagem mostrava a torre novamente, mais perto, muito mais perto, agora a apenas 300 metros de distância. O módulo de aterragem não se tinha movido, os seus registros de posição foram gravados. Permaneceu exatamente onde aterrou. A torre tinha se movido, ou parecia mais perto, ou a atmosfera tinha distorcido a imagem, ou algo mais tinha acontecido que violava a física básica. Durante 4 minutos, a câmera manteve-se na torre. Ótica com zoom ativada, não programada, não estava no plano da missão. Alguém ou algo estava a controlar a câmera, a focá-la. Os detalhes surgiram. A superfície da torre não era lisa, era revestida, segmentos retangulares, padrão regular, costuras visíveis mesmo através da distorção atmosférica, construção, engenharia, design, perto da base, uma abertura, escura, retangular, uma porta, ou uma abertura de ventilação, ou uma porta de acesso. As imagens não mostravam movimento, nenhuma luz, nenhuma atividade, apenas a estrutura, de pé, existindo onde não deveria. Aos 123 minutos o áudio mudou. A Venera 13 levava microfones. Gravou o vento, o primeiro som já capturado de outro planeta, um ruído baixo, constante. A atmosfera densa transmitia o ruído de maneira diferente da Terra. Tudo soava abafado, distante, mas aos 123 minutos um novo som apareceu. Um tom de alta frequência, pulsante, intervalo regular, 4,2 segundos entre pulsos. O mesmo intervalo que a Europa usava, o mesmo ritmo que a Three Eyes Atlas tinha transmitido, o mesmo padrão encontrado em todas as anomalias descobertas no sistema solar nos últimos 3 anos. Não era vento, não era ruído mecânico da sonda, era externo, direcional, vindo da torre. O tom continuou por 2 minutos, depois parou. Aos 125 minutos, a imagem da câmera ficou preta. Não era estática, não era falha, um corte limpo, como se alguém tivesse carregado num botão. O áudio continuou. Sons que não deveriam existir em Vênus, raspando, metálicos, rítmicos, como passos sobre pedra, como algo a caminhar, lentamente, deliberadamente, aproximando-se. O sismômetro do módulo de aterragem registrou vibrações, fracas, regulares, correspondendo ao áudio, ondas de compressão através da rocha venusiana, algo pesado, movendo-se em direção ao módulo de aterragem. Aos 126 minutos, uma sombra caiu sobre o sensor de luz do módulo de aterragem. Algo passou entre ele e o Sol, ou o pouco de luz solar que penetrava na camada de nuvens de Vênus. A sombra permaneceu, moveu-se, mudou. Aos 127 minutos, o vídeo foi retomado. Não era a paisagem, não era a torre, uma superfície, perto, preenchendo o quadro, textura visível, metálica, refletiva, painéis e costuras. Não era rocha, não era geologia natural. Algo estava em pé sobre o módulo de aterragem, olhando para ele. A câmera não podia inclinar-se para cima, montagem fixa, mas a superfície moveu-se, deslocou-se, como se o que quer que fosse estivesse agachado mais baixo, a inspecionar. Durante 11 segundos, a superfície permaneceu no enquadramento. Depois retirou-se. A vista clareou. O céu voltou, nublado, laranja. A torre tinha desaparecido. A paisagem estava vazia. Aos 128 minutos, todas as transmissões cessaram. A Venera 13 morreu. Calor, pressão, esgotamento da bateria. Causa oficial do fim da missão. Mas as imagens contavam uma história diferente. O painel que analisou a gravação escreveu 2 relatórios. A versão pública dizia que as imagens mostravam distorção da lente e corrupção de dados causadas por estresse ambiental extremo. A torre era um artefato. Os sons eram falhas mecânicas. A sombra era interferência atmosférica. Nada de anormal ocorreu. A versão confidencial dizia outra coisa. Observava que as dimensões da torre correspondiam a estruturas detectadas pelo radar orbital em outras regiões de Vênus. Estruturas descartadas como formações vulcânicas, mas talvez identificadas erroneamente.
observava que o pulso de áudio de 4,2 segundos não correspondia a nenhum mecanismo conhecido na sonda e correspondia a padrões agora reconhecidos em vários locais do sistema solar. Observava que a superfície metálica em close-up tinha semelhanças com materiais detectados no Three Eyes/Atlas, composições de ligas inconsistentes com processos naturais. Concluía que a Venera 13 poderia ter encontrado um objeto não natural, origem desconhecida, finalidade desconhecida, status atual desconhecido. Recomendação: não divulgar, não investigar mais até que haja mais dados disponíveis. O risco de pânico público supera o valor científico. Esse relatório foi datado de 8 de novembro de 2025. Foi ignorado porque o vazamento já havia ocorrido e porque 3 semanas após a divulgação das imagens, algo mais aconteceu. Missão Veritas da NASA. Orbiter de Vênus. Mapeador de radar. Lançamento previsto para 2028. Projeto finalizado. Construção iniciada. Em 24 de novembro, os parâmetros da missão foram discretamente alterados. Regiões-alvo atualizadas. Novas zonas prioritárias adicionadas. FIB Regio transferida para a área de pesquisa principal. O local exato de aterragem da Venera 13. Nenhum comunicado à imprensa explicou o motivo. Internamente, a mudança foi justificada como otimização da cobertura da pesquisa geológica. Externamente, os analistas que acompanhavam o planeamento da missão perceberam imediatamente. A Veritas estava a ser reorientada para fotografar a torre, ou onde a torre tinha estado, ou onde ainda poderia estar. A China anunciou a sua própria missão a Vênus, Tianwen-3, missão de aterragem, programada para 2029, local de destino classificado, mas os especialistas em telemetria que acompanhavam o anúncio calcularam as janelas de lançamento e a mecânica orbital. A trajetória apontava para o hemisfério oriental, planícies baixas, FIB Regio, 2 nações, 2 missões, ambas com o mesmo objetivo, ambas lançadas poucos meses após a divulgação das imagens da Venera, ambas negando oficialmente qualquer ligação. A corrida estava lançada, não para explorar Vênus, para chegar à torre, para confirmar, para reivindicar, para controlar. Entretanto, investigadores independentes começaram a vasculhar os dados antigos da Venera. Todas as missões, todas as aterragens, 13 sondas no total, 7 aterragens bem-sucedidas na superfície, horas de imagens, décadas de dados arquivados. Padrões surgiram. Venera 9, 1975, transmitido por 53 minutos. Os últimos 30 segundos mostraram uma anomalia vertical distante antes da perda do sinal. Descartado como artefato de compressão. Venera 10, mesmo ano, local diferente. Uma imagem continha uma sombra geométrica inconsistente com o terreno circundante. Arquivado. Esquecido. Venera 14, 1981. A gravação de áudio continha um breve pulso de alta frequência no final da missão, atribuído à falha do equipamento. Todas as missões, todas as aterragens, pequenas anomalias, enterradas no ruído, ignoradas, descartadas, até que alguém procurou um padrão. Então ficou óbvio. Vênus não estava vazio. Havia algo lá. Estava lá. Há décadas. Possivelmente há mais tempo. E tinha observado todas as sondas que enviamos. Estudou-as. Aproximou-se delas. Investigou-as. Tal como nós investigamos Marte. Tal como enviamos rovers para catalogar rochas. Eles enviaram o que quer que fossem para catalogar as nossas máquinas. As implicações eram impressionantes. Se existiam estruturas em Vênus, se algo as construíra, se esse algo ainda funcionava sob uma atmosfera que derretia chumbo e esmagava aço, então as suposições sobre onde poderia existir vida estavam erradas. Ou as coisas em Vênus não estavam vivas, não eram biológicas. Máquinas, como o Trace-3/Atlas, como a rede na nuvem de Oort, como os fragmentos orbitando Júpiter. Vênus era outro nó, outro posto avançado, outra peça de uma rede que estávamos apenas começando a ver, uma rede que se estendia pelo nosso sistema solar, que existia muito antes de os humanos olharem para cima, que esperava em lugares que pensávamos serem hostis, vazios, mortos. Mas eles não estavam mortos, eles estavam ocupados, e nós acabamos de transmitir ao universo que sabíamos, ao divulgar as imagens da Venera, ao reorientar missões.
Ao nos apressarmos para chegar à torre, anunciamos a nossa consciência e em algum lugar sob o céu opressor de Vênus, no calor que vaporizava o metal, entre pressões que achatavam montanhas, algo recebeu esse anúncio e decidiu o que fazer com a espécie curiosa que continuava a enviar máquinas frágeis para lugares onde elas não pertenciam. 1º de dezembro de 2025. Os dados orbitais da Magellan foram retirados de um arquivo profundo. A nave espacial tinha mapeado Vênus no início dos anos 90. Radar de abertura sintética, perfurando a camada de nuvens, imaginando 98% da superfície. Resolução de até 100 metros. Os dados estavam públicos há décadas, usados para artigos de geologia, livros didáticos de ciência planetária. Nada controverso, até que alguém aplicou novos filtros. Algoritmos de aprendizagem automática, treinados para reconhecer estruturas artificiais. As mesmas ferramentas usadas para encontrar sítios arqueológicos na Terra a partir de imagens de satélite, adaptadas para Vênus, executadas em mapas de radar da Magellan com 30 anos. Os resultados chegaram em 4 horas. 643 anomalias foram sinalizadas. A maioria eram falsos positivos, cúpulas vulcânicas, canais de lava, formações naturais que por acaso tinham bordas retas ou ângulos retos. Coincidência, pareidolia. O algoritmo vendo padrões que não existiam, mas 37 anomalias não puderam ser explicadas. Formas geométricas, círculos perfeitos, linhas retas que se estendem por centenas de quilômetros, padrões de grelha, tudo em regiões sem atividade tectônica que justificasse tal regularidade. E cada uma delas irradiava uma assinatura térmica ligeiramente mais alta do que o terreno circundante, 2 a 5 graus mais quente, consistente em todos os 37 locais. Sistemas ativos, ou calor residual de algo que ainda opera sob a superfície. A análise foi publicada num servidor de pré-impressão aberto, sem revisão por pares, sem apoio institucional, apenas dados brutos e coordenadas. O artigo foi intitulado Evidência de estruturas não naturais em Vênus a partir da análise do radar de abertura sintética Magellan. Permaneceu online por 6 dias antes de ser retirado. A editora alegou violação dos termos de serviço. O autor alegou censura. As cópias espalharam-se de qualquer maneira. As agências espaciais ficaram em silêncio. A NASA recusou-se a comentar. A Roscosmos recusou-se a comentar. A ESA emitiu uma declaração branda sobre a necessidade de uma revisão rigorosa por pares antes de tirar conclusões. A China não disse nada. Atrás de portas fechadas, a verificação começou. Todas as nações com capacidade espacial e recursos de radar os reatribuíram. Sistemas terrestres, plataformas orbitais, qualquer coisa que pudesse penetrar na atmosfera de Vênus e captar imagens das coordenadas sinalizadas, de forma independente, silenciosamente. Todos confirmaram. As estruturas eram reais. 19 de dezembro de 2025. Foi convocada uma sessão de emergência, não pública, não oficial, representantes de 14 nações, ligações de inteligência, Comando Espacial Militar, liderança da Agência Espacial Civil, tudo sob sigilo. A questão em cima da mesa era simples. O que fazemos? Foram apresentados cenários. Opção 1. Assumir que as estruturas são antigas, abandonadas, relíquias de alguma civilização há muito extinta ou de uma rede de sondas automatizadas que deixou de funcionar há milênios. Sem ameaça, pura arqueologia. Opção 2. Assumir que estão ativas, mas não hostis. Sistemas de monitorização, infraestrutura de observação não atacaram, não interferiram, tratá-las como neutras até prova em contrário. Opção 3. Assumir que fazem parte de uma rede mais ampla, ligadas ao 3I/Atlas, a rede da nuvem de Oort, aos fragmentos em torno de Júpiter, aos nós na órbita da Terra, um sistema coordenado com intenções desconhecidas, ameaça potencial, preparar-se adequadamente. O consenso desmoronou-se ao longo das linhas nacionais. A inteligência ocidental favoreceu a opção 3, defendeu uma postura defensiva. Aumento da militarização espacial, preparação para o conflito. A Rússia inclinou-se para a opção 2. Queria tentativas de comunicação, abordagem diplomática, evitar a escalada. A China não disse nada durante a sessão, mas o rastreamento por satélite mostrou que eles já haviam lançado 2 cargas úteis confidenciais. As trajetórias apontavam para Vênus.
trânsito rápido, chegada em 6 meses. Não estavam à espera de consenso. Iam partir, janeiro de 2026. O local de aterragem da Venera 13 foi novamente fotografado, desta vez por um radar terrestre, o sucessor de Arecibo, matriz chinesa atualizada, sistema bistático europeu. Todos focados em Phoebe Regio, coordenadas onde a torre tinha sido vista. A resolução era fraca. Vênus está longe, a atmosfera é densa, mas os sistemas eram sensíveis. Eles encontraram algo, uma anomalia refletiva, pequena, vertical, exatamente onde a Venera 13 havia transmitido suas imagens finais. O retorno do radar era consistente com metal, não rocha, não superfície natural. A torre ainda estava lá, ou algo estava. 43 anos depois de ser fotografada, ainda de pé, ainda presente. A análise dimensional sugeria que ela não havia se movido. Mesma altura, mesma posição, inalterada, apesar das temperaturas superficiais que deveriam deformar qualquer material conhecido após décadas de exposição. O que quer que fosse que a construísse estava além da engenharia humana atual. Os dados foram classificados imediatamente, mas os analistas falam. Os rumores espalharam-se. Comunidades online dedicadas às imagens da Venera compararam notas. Amadores com acesso a radares universitários realizaram as suas próprias varreduras. Menor resolução, mas confirmatória. A torre tornou-se um segredo aberto. Todos na comunidade aeroespacial sabiam. Ninguém no governo admitiu. 9 de fevereiro de 2026, o 3I/Atlas completou a sua passagem pelo sistema solar interno. Saiu depois de Marte, voltando para fora. Missão completa. Ou assim parecia. Mas a análise da trajetória mostrou algo estranho. O cometa não estava a sair numa órbita hiperbólica de fuga. Não estava a voltar para o espaço interestelar. A sua trajetória era curva, elíptica, presa ao sistema solar. Destino: Vênus. Chegada: agosto de 2027. Aproximação máxima: 400 mil quilômetros. Perto demais para ser coincidência. O visitante interestelar que desencadeou o despertar de Europa, que espalhou fragmentos ao redor de Júpiter, que chamou a atenção para a rede escondida no sistema solar. Estava a dirigir-se diretamente para Vênus, para as torres, para o que quer que estivesse à espera sob a atmosfera esmagadora. O padrão era inegável. 3I/Atlas não era um visitante aleatório. Era um correio, um mensageiro, viajando entre nós, ativando sistemas, entregando instruções. Tinha vindo da rede da nuvem de Oort, passado pela Terra, interagido com Marte, espalhado recursos em Júpiter, desencadeado a resposta de Europa, e agora estava a regressar a Vênus, fechando o ciclo, completando um circuito no qual estávamos inconscientemente desde o início. Março de 2026. A sessão confidencial foi retomada, inteligência atualizada, avaliações de ameaças revisadas, novos dados de Vênus, confirmação da trajetória para 3I/Atlas. E mais uma informação que mudou tudo. O áudio da Venera 13 foi analisado novamente, o pulso de alta frequência, o intervalo de 4,2 segundos, processamento avançado de sinal, redução de ruído, decomposição espectral. Incorporada no pulso havia uma estrutura, harmônicos, padrões de modulação. Não era aleatório, não era ruído mecânico. Informação, dados comprimidos, codificados em frequências de áudio que os engenheiros soviéticos originais não sabiam como descodificar, mas os algoritmos modernos conseguiam. A reconstrução parcial recuperou 11% da transmissão. Não era linguagem, era telemetria, dados de posição, códigos de estado, diagnósticos do sistema. A torre tinha transmitido dados operacionais, reportando a algo, confirmando funções, reconhecendo comandos. A torre não era uma relíquia, estava ativa, em rede, sob controlo, e tinha estado a reportar a nossa presença durante 43 anos. Todas as sondas Venera, todas as aterragens, todas as imagens, todas as medições, registradas, transmitidas, analisadas, algures na rede, a exploração da humanidade em Vênus tinha sido documentada, estudada, avaliada, e agora a 3I/Atlas estava a regressar. Transportando o quê? Ordens? Atualizações? Reforços? Ou algo pior? Abril de 2026. A missão Veritas foi acelerada. O lançamento foi antecipado, 14 meses antes. Cortes foram feitos.
Os testes foram comprimidos, o risco foi aceito. A NASA citou oficialmente a otimização do orçamento. Extraoficialmente, eles queriam observar Vênus antes que a 3I/Atlas chegasse. Precisavam ver o que as torres faziam quando o cometa passava. Precisavam de compreender a rede antes que fosse tarde demais. Precisavam de saber se Vênus era uma plataforma de armas, uma estação de pesquisa ou algo que os humanos não tinham vocabulário para descrever. A missão Tianwen-3 da China também foi acelerada. Mesmo cronograma, mesmo raciocínio. Ambas as missões agora agendadas para junho de 2026. Ambas com destino a Phoebe Regio, ambas chegando meses antes da 3I/Atlas. A corrida não era mais segredo, era existencial. Maio de 2026. A observação terrestre detectou alterações térmicas em Vênus. Vários locais. As 37 anomalias sinalizadas anteriormente, todas apresentavam aumentos de temperatura, pequenos, de 1 a 3 graus, mas simultâneos, coordenados. As estruturas estavam a aquecer, a ativar-se, a preparar-se para algo. Os monitores de composição atmosférica detectaram mudanças sutis, gases residuais a mudar, proporções a alterar-se. Nada drástico, mas mensurável, como se algo abaixo da superfície estivesse a ventilar, ou a processar, ou a respirar. O prazo estava a apertar. O que quer que estivesse prestes a acontecer em Vênus estava a começar. Não em agosto, quando a 3I/Atlas chegou. Agora, a Veritas e a Tianwen-3 ainda estavam a semanas do lançamento. Demasiado lento. Foram consideradas opções alternativas. Sonda de emergência, carga útil mínima, trajetória rápida, chegada em 3 meses, apenas câmaras e radar. Missão só de ida, aterragem forçada, transmitir o que for possível antes da destruição. Orçamento autorizado, missão aprovada. Lançamento 28 de maio, sem nome atribuído, apenas uma designação. Recurso de reconhecimento de emergência de Vênus. Vera. Foi lançado dentro do prazo. Foguetão pequeno, nave espacial simplificada, eletrônica reforçada, câmaras classificadas para breve sobrevivência nas condições de Vênus. Trajetória, interseção direta, sem inserção orbital, diretamente para baixo. Alvo, local de aterragem da Venera 13. A torre, 15 de junho de 2026. A Vera entrou na atmosfera de Vênus. Telemetria transmitida em tempo real, sem atrasos, sem armazenamento. Transmissão imediata. Se a sonda morresse, os dados sobreviveriam. A descida foi brutal. Aquecimento, desaceleração, turbulência. A nave espacial não foi projetada para uma aterragem suave, apenas para sobreviver o tempo suficiente para ver. Altitude de 30 km, câmaras ativadas, imagens através das nuvens, turvas, castanhas, espessas, altitude de 20 km, temperatura a subir, pressão a aumentar, estrutura a ranger, altitude de 10 km, camada de nuvens dissipada, superfície visível, castanha, laranja, plana, altitude de 5 km, detalhes do terreno a serem revelados, rochas, poeira, altitude de 2 km. A torre estava visível, não apenas uma, 7, todas a menos de 10 km do local da Venera 13, dispostas em círculo, todas idênticas, lisas, com painéis, 40 metros de altura, não mais inativas. Elas estavam a brilhar. Uma luz azul fraca emanava das juntas, pulsante, sincronizada, intervalo de 4,2 segundos. O mesmo ritmo, sempre o mesmo ritmo. Altitude de 1 quilômetro. As câmaras da Vera fizeram zoom. Resolução máxima. A base de cada torre tinha se aberto. Portas, ventiladores, pontos de acesso. Algo estava a emergir. Formas pequenas, talvez 2 metros de altura. Quadrúpedes, metálicas, movendo-se lentamente na atmosfera densa, saindo das torres. Dezenas delas. Máquinas. Não eram sondas. Não eram módulos de aterragem. Unidades autônomas. Finalidade desconhecida. Design alienígena. Espalharam-se para fora, metódicas, a explorar, ou a patrulhar, ou a preparar-se. A Vera continuou a descida, altitude de 500 metros. As máquinas repararam, todas pararam, viraram-se, orientaram-se para a sonda em descida, altitude de 200 metros. Uma máquina levantou um apêndice, apontou, altitude de 100 metros, flash brilhante, descarga de energia.
arma de raios, ou laser, ou outra coisa, a imagem da câmara da Vera distorceu-se, estática. Depois limpou-se. Altitude de 50 metros. Impacto iminente. O último fotograma transmitido mostrava o solo a aproximar-se rapidamente, e no canto da imagem, uma torre, perto, demasiado perto, a porta na sua base totalmente aberta. No interior, visível por meio segundo, estrutura, câmaras, níveis. Descendo profundamente no subsolo. A torre não era uma torre, era uma entrada para algo vasto, debaixo de Vênus, debaixo do calor, debaixo da pressão, uma rede, uma instalação, uma cidade, construída por coisas que não temiam 470 graus e 92 atmosferas, porque não eram orgânicas, foram projetadas para isso, para Vênus, para o inferno, e estavam lá desde sempre, observando-nos tentar sobreviver na superfície por minutos, enquanto prosperavam lá embaixo por milênios. A Vera transmitiu por 9 segundos após o impacto. Apenas áudio. O vídeo foi destruído. O som era inconfundível. Maquinaria, movimento, raspagem, moagem. Algo arrastando os destroços, levando-os para dentro. Então, silêncio. Os controladores da missão ficaram olhando para as telas em branco. Ninguém falou durante 4 minutos. Finalmente, um analista quebrou o silêncio. Eles estavam à espera. À espera de quê? Que nos aproximássemos o suficiente para nos levar. 2 semanas depois, a Veritas foi lançada. O mesmo aconteceu com a Tianwen-3. Ambas rumavam a um planeta que já não era apenas um mundo morto. Estava ocupado, fortificado. E, em 2 meses, a 3i/Atlas chegaria, ligando o que quer que estivesse sob Vênus à rede que abrange o nosso sistema solar. E a humanidade finalmente compreenderia: não éramos exploradores, éramos invasores, num planeta que tinha donos.